Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à imprensa do centro do país analisando a vitória do Galo sobre o Vasco, né? Que grande vitória, eu reagi o jogo em live aqui no YouTube, eu fiquei muito feliz porque deu pra ver que o Galo tá tendo evolução, né? Então bora lá reagir. A mídia rasgou elogios ao Galo, o Galo atropelou. Sim, bora lá reagir. A mídia rasgou elogios ao Galo. Galo atropelou. Galo 2, Vasco 0. Que jogão de bola do Galo. Diria um jogo perfeito. Jogo agitado. A gente teve a vitória do Atlético Mineiro, 2-0. O Hulk fez 2 gols, teve gol bonito à beça. O Zupac, Mauro, Fábio, vamos trocar ideia aqui sobre esse duelo. Começa aí, Zupac, a vitória do Galo, esse 2-0. A vitória justa, especialmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi um time de um time só. O Vasco da Gama não conseguiu ver se a bola era redonda ou quadrada no primeiro tempo. O Galo amassou o Vasco na primeira etapa. Verdade. Muita intensidade de jogo. Até quando saiu a escalação do Galo e quando a gente viu o time em campo, era difícil de imaginar exatamente as peças, porque assim, era um Galo que tinha, quando não tinha a bola, o Otávio junto com os zagueiros. Quando tinha, e o Júnior Alonso de lateral esquerdo. Quando tinha a bola, ficavam os 3 zagueiros, o Fux, o Batalha e o Alonso, e o Scarpa espetado como um ala pela direita, onde ele vem muito bem, mas o Paulinho espetado como um ala pela esquerda, bem distante do gol, né? Com o Fausto Vera estreando, com o Otávio e o Alan Franco no meio, o Bernard flutuando por trás do Hulk, o Bernard como um ponta de lança, não mais como aquele ponta agudo da alegria nas pernas, tal. O Bernard mudou de... O quarteto ofensivo do Galo tava muito apelão. Bernard, Hulk, Paulinho e Scarpa. Muita qualidade técnica, tava muito envolvente o time. Chegava a dar orgulho de ver o Galo jogar assim, o cara chegava a ficar feliz de ver um bom futebol. Hoje a partida praticada pelo Galo foi futebol de primeiro nível aqui na América do Sul. Que jogão. Posição. Então, assim, demorou um pouco pra gente enxergar taticamente como é que o Galo ia funcionar, mas na primeira etapa o Galo amassou o Vasco da Gama. No segundo tempo, o jogo foi equilibrado. O Vasco melhorou bastante no segundo tempo. As trocas que o Rafael Paiva fez, colocando o Emerson Rodrigues que estreou, depois entrou o Coutinho, o Alex Teixeira e tal. O Vasco melhorou, ficou com a bola, empurrou o Galo para trás, rondou bastante o gol do Matheus Mendes, gol do Galo, mas teve dificuldade goleiro do Galo, mas teve dificuldade para finalizar. O Vasco não teve tão perto assim de descontar e de buscar o empate. Eu gostei da mudança de postura do Vasco do primeiro para o segundo tempo. E tem aspectos táticos pra gente falar. Na verdade, o Galo que deixou o Vasco jogar no segundo tempo, né? O Galo já tava com resultado confortável, né? Deixou o Vasco ficar com a bola, vir pra cima pra sair no contra-ataque, né? Quem deixou o Vasco jogar no segundo tempo foi o Galo. Mas por estratégia, né? Por estratégia, deu muito certo. O Vasco não chegou com perigo ao gol do Galo, sabe? Foi uma pressão de estar com a bola, mas sem chegar com perigo. Por isso que eu disse, foi um jogo quase perfeito do Atlético, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva e também no meio-campo, né? A ligação entre os dois setores. Mas a atuação do Galo foi superior, o primeiro tempo do Galo foi muito bom. Por isso venceu por 2-0, 2 gols do Hulk. E outra coisa, 2-0 saiu barato pro Vasco, era pra ter tomado uns 4 até 5. Foi tão bom que não deixou o Vasco ter uma finalização sequer no primeiro tempo. Perfeito. Nenhuma. Então, assim, só deu mesmo o Atlético. E no segundo tempo, concordo com o Zupac, assim, talvez até o Vasco merecesse ter um gol. Um gol, não para ganhar a partida, não jogou para virar. Mas aí finalizou mais vezes, etc. Fez mudanças, foram mudanças que funcionaram. É óbvio que o Coutinho entrou, jogou 20 e poucos minutos. Entrou os 21. Então, ele vai precisar de tempo, né? Para se readaptar, não era assim na reestreia, que não sei se eu chamo de estreia dele ou reestreia, né? Que ele saiu de lá. Reestreia. É ele aí. É ele aí, então. Não é agora que, na primeira chegada assim, que ele já iria fazer alguma diferença. Mas tem algumas coisas para acertar. O Rafael... Mas pra tu ver, o Bernard chegou voando no Galo. O Bernard chegou, nem parece que veio do futebol europeu, tava tempo sem jogar, né? Parece que tava jogando o Bernard. Entrou voando. Coutinho entrou hoje, rapaz, tu sentia que ele tava desembocado, sabe? Vem fazendo um bom trabalho. Eles ratearam, nem era pra ter botado o Coutinho estrear, o Galo tinha anulado o Vasco, não ia sair nada. Botaram o Coutinho estrear pra ter deixado ele estrear lá no estádio do Vasco, né?
desde a posição do Vasco na tabela. Mas hoje o primeiro tempo de muita inspiração do Atlético. Tava vendo os números aqui do Hulk que vi ali durante o jogo, né? Hoje acontece 50 e 51 da Arena MRV e ao mesmo tempo gol 50 e 51 do Hulk no Campeonato Brasileiro. Quando ele tá inspirado não tem jeito. Olha isso, posse de bola 65-35, finalizações 9, 3 no gol, né? 0 Vasco. Grandes chances, 4-0, ações na área rival 16-1. Isso foi um amasso no primeiro tempo. Olha o segundo tempo. Posse de bola, aí o Galo deixou o Vasco ficar com a bola, né? Que é normal, isso é natural de um time que tá vencendo de 2-0. No subconsciente já começa a se poupar um pouco, não se desgastar tanto, sabe? Natural, totalmente natural. O ruim é quando o time entrega a bola pro adversário e deixa ele entrar dentro do campo, força de pressão, chances de gol, aí é ruim. Mas como o Galo fez hoje, com sabedoria o Galo jogou. Finalizações certas, 6, 8. No total o Galo ficou com 15. 15-8, dobro. Grande chance, 0. E 2 ações na área rival, 2-11. O Galo fez 2 gols no primeiro tempo. Que partida. Que primeiro tempo. Que primeiro tempo. Olha os números aí pra você, Felipe. A gente vamos sintetizar. No primeiro tempo, o Atlético Mineiro com 65% de posse de bola contra 35% do Vasco. E vamos para os chutes, que é o que disse o Zupac, o amasso, né, Fábio? 9 chutes do Galo, 3 no gol contra 0 do Vasco. No segundo tempo, aí quase 60% de posse de bola do Vasco, 8 chutes, apenas 1 no gol, e o Galo 6 chutes, nenhum no gol. Ou seja, foram realmente dois times bem diferentes. Mas aí o resultado puxa um pouco para esses movimentos, né? Um time que está vencendo o jogo por 2-0, ele tem um pouco mais de preocupação defensiva, ele se poupa um pouco mais, e quem está perdendo busca o ataque a todo momento. São times em estágios diferentes, né? Eu acho que o Atlético poderia estar num movimento melhor, até pelo elenco que tem, pelas peças, mas é um time que tropeça em alguns jogos que a gente não espera, mas tem um elenco muito qualificado. Em cima do que o Zupac falou, me chamou um pouco a atenção, né? O Atlético jogou com 3 zagueiros hoje e na escalação, na movimentação, era o Scarpa como ala direito e o Paulinho como ala esquerda, né? Então, assim, o Paulinho é um jogador que foi artilheiro de campeonato, né? A gente colocava Hulk e Paulinho como um dos melhores ataques do Brasil e, assim, soa um pouco estranho, né? Quando a gente olha a escalação e vê o Paulinho naquela função, mas funcionou. A gente teve o Paulinho, o Atlético, né? Teve o Paulinho um pouco mais longe da área. O próprio primeiro gol do Galo é o Paulinho flutuando pela esquerda, achando o Scarpa lá na direita. Lá do outro lado. O Scarpa dá um passe brilhante para o Hulk fazer de cabeça. Funcionou. E assim, é uma vitória teoricamente já esperada, como eu disse, pelo momento dos times. O Vasco teve uma ascensão, nas mãos do Rafael o time melhorou, taticamente também as ideias foram bem colocadas, mas o Atlético Mineiro é um time melhor. Eu só queria falar um pouquinho, Felipe, opinião particular, né? Minha opinião, com relação ao Coutinho. Sabe, assim, porque é lógico que o jogador ele é contratado e ele está ali para jogar, né? Ele é contratado para aquilo. Mas quando você traz um jogador como o Coutinho, a maneira como ele foi recebido em São Januário, né? Uma festa para o Coutinho, música para o Coutinho, a importância que o Coutinho tem para a história do Vasco, e essa contratação também, o peso da contratação, talvez não fosse o melhor momento esse tipo de estreia, sabe? Assim, um jogo fora de casa, contra um adversário que é melhor do que você. Já estava 2-0. E é isso que eu vou pontuar. O Coutinho começando o jogo contra o Atlético Mineiro é uma questão. O Coutinho entrando com 20 e poucos minutos do segundo tempo, com 2-0, eu acho que assim, você, não vou dizer queimar um retorno, mas poderia ser melhor pensado. Porque assim, a gente imagina o quê? O Coutinho voltando, titular do time, né, jogando em São Januário, com o apoio do torcedor. Então, assim, a história vai ser escrita, né? O Coutinho vai ter vários jogos para mostrar o seu talento, para contribuir com o Vasco. Mas, assim, é só uma sensibilidade particular. Tudo que foi criado em torno do Coutinho, eu acho que não é a melhor forma de você estrear o jogador. Por quê? Porque a gente imagina, assim, as manchetes em retorno de Coutinho, Vasco perde por 2-0, sabe? Na reestreia de Coutinho, Vasco perde por 2-0. Apagou a estreia dele, apagou. E perdendo de 2-0, e não é só perdendo de 2-0, tomando um arrojão, mas um arrojão. Foi botar o cara, não, era óbvio, ainda tá desembocado o Coutinho. Tá desembocado, tem que deixar ele estar 100% pra estrear no estádio deles, né? Meu Deus, como é que os caras não enxergam isso daí, né?
Tem umas coisas que as pessoas que fazem no futebol, que torcedor vê, as pessoas que estão de fora vê, eles não enxergam. Meu Deus, amadorismo. Amadorismo, uma contratação desse tamanho para fazer um amadorismo desse. Meu Deus do céu. 2-0. Eu acho que isso poderia ser melhor conduzido, se tratando do tamanho do jogador e como o jogo se desenhava. Assim. A gente olhou, quando o Coutinho foi entrar em campo, a gente olhou e falou, bom, a maneira como o Vasco está se comportando, o Vasco não vai virar. O Coutinho não vai conseguir produzir o que se espera dele. Então é mais uma observação particular com relação a essa reestreia do Coutinho pelo Vasco. O próximo jogo é contra o Cuiabá em casa. É isso que eu queria. É isso, mano. De repente Exatamente você faz uma festa, lota São Exatamente, Januário. É isso que eu quero dizer. E põe ele para jogar desde o começo. Exatamente. Mas o contrário, tira ele, não tem condição física, você tira aos 45. Prepara para esse. Mas E ele prepara teve para ele até entrar. uma boa movimentação. Ele buscou bastante jogo, claro, mas sim. acabou produzindo pouco efetivamente. Mas a entrada do Coutinho e as trocas que o Rafael Paiva fez, elas trouxeram algumas curiosidades assim, na movimentação ofensiva do Vasco, né? Porque o Vasco jogou com seus dois volantes, com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, com o Praxedes como terceiro homem do meio, Adson por um lado, David por outro, Verratti de 9. No intervalo, ele coloca o Emerson Rodrigues, que veio do Milionários, o ponta, tira o Praxedes. Com isso, ele centraliza o David, que é um atacante de lado, centraliza o David, Emerson Rodrigues de um lado, Adson do outro. Aí ele bota o Coutinho no lugar do Adson, centraliza o Coutinho e vai pro David lá na direita. Aí ele coloca o Alex Teixeira, tira o David, e joga o Emerson Rodrigues lá para a direita, o Coutinho de 10, e entra o Alex Teixeira flutuando mais pela esquerda. Os homens de frente que o Rafael Paiva colocou, mudando muito a configuração dos atacantes do Vasco. E sobre o Emerson Rodrigues, que entrou, que veio do Milionários, ele tem a curiosidade, ele chama Emerson Rivaldo Rodrigues. Emerson em homenagem ao Emerson, volante. Rivaldo em homenagem, evidentemente, ao Rivaldo. Então tá no país certo o Emerson Rodrigues. É isso. Muito bom. Aí a gente tem um raio-x do retorno 14 anos depois. Felipe Coutinho de volta, 23 minutos, 34 ações com bola, chances criadas, passes tentados, passes certos. Aí, obviamente... Ele nem estreou, né? Nem os jogadores do Vasco, eles não jogaram. Eles tentaram jogar. Eles foram envolvidos, cara. Isso foi um arrojão. Fazia tempo que eu não via um arrojão assim. Aqui, arrojão, ficaram na roda. O ranking no período em que eles, nessa minutagem em que ele esteve em campo. Turma, eu tô vendo aqui a classificação, já as entrevistas dos personagens desse jogo. Galo vence e vai para 25 pontos, é o 10º. Zupac, até começando com você essa... Manda. Mauro, já vem junto. Galo tem um jogo a menos ainda, né? Contra o Grêmio. Eu acho que é na Arena MRV, né? Pô, dá pra ganhar tranquilamente. Tem 25, poderia ter 28. O Galo tá se recuperando. Pode dar uma arrancada agora, ganhando uma sequência consecutiva e ficar lá na ponta. É importante o Galo ficar lá na parte de cima da tabela, o mais próximo possível do primeiro pelotão, porque daí agora o Galo vai ter Libertadores e Copa do Brasil, né? Tem muita chance de ganhar, mas caso aconteça alguma de cair, né? Sempre pode acontecer, né? Ainda vai estar lá na ponta de cima do Brasileirão e dá para dar um sprint final, né? Mas eu acredito que o Galo esse ano vai ganhar a Libertadores. Tenho muita fé, vou torcer demais. Ou uma Copa do Brasil também. Copa do Brasil tá pro Galo também. Os dois, né? Galo. A gente tá falando do sarrafo alto. A sensação que eu tenho é que ele não está no lugar que ele deveria estar por N motivos. Não estou falando que tivesse liderar, mas para mim é naquele bloco. Sim. Tipo na maratona olímpica, ele tem que aparecer na frente, na primeira imagem. Sim. Né? Importante dizer que tem um jogo a menos, mas também é importante dizer que acima dele tem 6 times com um jogo a menos. Claro. Então vamos lá, Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro, Furacão, Bragantino. 5 com um jogo a menos. E aí o Galo, 25 pontos. Por que menos? Por que essa impressão? A gente viu um time que rateou em alguns momentos, mas também há quem defenda que tem essa percepção de um Galo com um super elenco que em comparação com outros talvez não seja. Flamengo, Palmeiras. A gente guardou um Galo na cabeça que tal. Não, é que o Galo tem um mês ali, o último mês passado, o Galo deu azar, porque além de ter os jogadores da Copa América, teve jogador lesionado e os jogadores suspensos. Teve jogo que foi com 6 jogadores no banco de reserva. Isso daí elenco nenhum aguenta, sabe? Elenco nenhum aguenta. Aí era óbvio que até o time ia decair. Mas deu pra ver, só voltar os jogadores, o Galo já tá crescendo de novo.
talvez não exista mais, ou sim está abaixo? Eu não vejo o elenco do Galo como um super elenco. Acho que é um elenco muito bom. Durante algum tempo, a gente sempre tratou o Galo de maneira indiscutível como o terceiro elenco do futebol brasileiro. Eu tenho dúvidas se eu prefiro o elenco do Galo ou o elenco do Botafogo, por exemplo. O Botafogo montou um elenco muito... Para de falar bobagem, falar uma bobagem dessa, pelo amor de Deus. Eu tô louco. Equilibrado. Acho que o elenco do Galo tem alguns desequilíbrios. O Galo tem uma boa quantidade de jogadores especiais. Hulk é especial, Paulinho é especial, o Scarpa é especial, o Arana, que hoje estava suspenso, é especial. O Bernard eu vou esperar, porque o Bernard... Para, como é que tu vai esperar o Bernard? Dá pra ver que ele é craque. Dá pra ver que aqui no Brasil ele vai sobrar. Não precisa, eu precisei de ver 15 segundos o Bernard jogando pra ver que ele tava jogando fino com tempo de bola, tempo de reação. Como é que tem que esperar? Tem que esperar. Se fosse um jogador do Flamengo, né? Não, esse é craque. Tá louco. O Bernard é craque, o mesmo nível desses jogadores, Hulk, Scarpa, Paulinho. Aqui no Brasil ele vai sobrar. Vai sobrar. Como é que fala uma bobagem dessa? A gente sabe do Bernard de 2013. O Bernard dos últimos 11 anos, a gente teve dificuldade de ele ver no mesmo ritmo. Tenho que esperar um pouco mais pra gente entender qual é esse Bernard mais velho. Não viu 10 jogos dele fora do Brasil na Europa, esse cara. Não viu 5, não deve ter visto 5 jogos do Bernard. E falando, não viu, tu que não viu, falta de conhecimento teu. Outra função para ver onde ele se encaixa nessa hierarquia dentro do elenco. Mas o Galo tem jogadores bem especiais, tem outros bons jogadores, mas há desequilíbrio no elenco. E aí a hora que veio, e paralelamente a isso, como a gente já falou anteriormente, muitos outros elencos melhoraram. Estou de 2021, quando o Galo foi o melhor time da temporada, e era um dos 3 elencos. Para cá, muitos outros times melhoraram e o Galo teve problemas de planejamento nessas temporadas todas. Essa atual temporada, quando chegou Copa América, juntou vários desfalques com várias lesões, o Galo perdeu muita gente. Sim. E aquele padrão de jogo que a gente viu nas mãos do Gabriel Milito, aquele padrão quase que desapareceu. O Galo sentiu muito a parte física. O Galo tem caído de rendimento no segundo tempo dos jogos. Eu acho que isso está muito atrelado à parte contra o Cuiabá. Cuiabá, né? Não, no último empate? Foi Cuiabá. Não, Juventude. Foi. Ou foi Juventude? 1-1. Enfim, na última foi Juventude Brasília. Isso, contra o Juventude. O Galo fez o primeiro, foi a estreia do Bernard jogando como titular. O Galo fez o primeiro tempo muito interessante, caiu na segunda etapa. Hoje é a mesma coisa, teve queda. E isso está, na minha visão, muito atrelado à intensidade física, à exigência enorme que o jogo do Gabriel Milito pede e a dificuldade que o Galo vem encontrando para manter isso durante muito tempo. Esse cara tá comentando sem ter visto o jogo inteiro, porque ele não viu o jogo do Galo contra o Juventude. Como é que ele vai esperar o Bernard? Deu pra ver, o Bernard jogou muita bola. Jogou muita bola e tá chegando agora os primeiros jogos dele. Mas é que ele já tava treinando, né? Se preparando. Eu vi o Bernard, eu me impressionei. O Bernard tá muito bom. E dá pra ver que ele mudou as características dele. Agora ele joga mais pro meio, né? Um jogador técnico, rápido, ágil. Claro, não é a mesma velocidade que ele tinha antes. Mas o jogador, quando ele fica mais velho, ele conhece atalhos do campo, sabe? E não... Não, falou bobagem. Ele não viu os jogos do Galo. Falou do Bernard sem ter visto os jogos. Viu os melhores momentos. Agora que os jogadores voltaram, Alan Franco voltou da Copa América, o Arana voltou da Copa América, o Otávio voltou de contusão, os zagueiros jogando mais alinhados, jogadores que foram contratados, Júnior Alonso no seu segundo jogo, o Bernard jogando mais. O Galo melhora de rendimento, acaba sendo inevitável. Né? E aí vai tentar se realinhar. O lugar do Galo, para mim, é a briga do São Paulo, é a briga do Bahia, é a briga do Cruzeiro se encaixar os reforços. Não é uma briga por título hoje. O Galo tem ótimos jogadores, mas está bem distante da briga por título. Haja paciência pra esses caras. Até quando eles têm que elogiar, o Galo jogou muito, eles dão um jeito de dar uma criticazinha. Não. Pelo amor de Deus. Olha o elenco do Galo. Olha o elenco do Galo, pelo amor de Deus. Zaratio. Fora esses craques que a gente citou. Paulinho, Hulk, Scarpa, Bernard, Júnior Alonso. O novo que chegou lá, o Lianco, novo que chegou. O outro que chegou agora do Corinthians, que não me lembro o nome de cabeça. Cara, tem tantos caras bons no Galo. Fora os guri, Cadu, Alisson, Palácios. Aquele Palácio, eu sou apaixonado por ele. Jogador craque. Tem o Bruno Fux também, que eu acho que agora vai ser reserva do Lianco. Meu Deus, o Arana.
Ah, tá louco, Saravia. O Galo tem um baita elenco. Aquele que joga de 6 hoje, de trancinha, baita jogador, o Otávio, né? Que jogador de bola, tá em todos os lugares do campo. Jogador participativo. Ah, tá louco. Ah, não, fala bobagem. Nem acompanha o Galo de perto, acompanha os jogos. Mauro? Bem distante, eu não sei. É porque ele deveria... Pode ir ficando. Porque eu acho que ele deveria estar numa posição melhor. Eu também acho. Porque tem vagas no banco, Sará. Mas acabaram de falar isso, que o Galo teve vários desfalques, uma sequência de cartões, jogadores lesionados e a Copa América. Por isso que o Galo tá mais abaixo na tabela. Hoje não teve nem o Arana, trouxe Bernard, trouxe o Júnior Alonso de novo, talvez na segunda passagem ele nem foi tão bem, agora ele volta com moral de novo. Na primeira ele foi ótimo como zagueiro, na segunda nem foi tão bem, não sei se vai continuar essa história de 3 zagueiros porque ele chegou ou se foi só para o jogo de hoje. Mas acho sim que é o que os Paca estavam falando, antes era assim, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, aí se olhava até o Atlético pelos nomes, me parecia acima do Palmeiras. O Palmeiras era um time coletivamente maravilhoso. Agora não, agora o Palmeiras também se reforçou e etc. Mas no ano passado, pô, é o Atlético, o fulano, Beltrano, Paulinho, né? Enfim, não está onde deveria. Acho que ele ainda pode sim brigar. Me decepcionei com os resultados recentes, sim. Não sei se foi queda física, não sei se foi a história de Copa América. Ele deveria estar numa posição melhor. Mas acredito, assim, que pro mata-mata ainda aí... Olha o contexto, cara. Olha o contexto que aconteceu com o Galo. Foi só começar a voltar os jogadores que o Galo começou a crescer de novo. O Galo deu azar naquele mês ali. O Galo tinha que sobreviver aquele mês. Sobreviveu, agora o Galo vai dar um salto na tabela, tenho certeza. Vai bem nas Copas. Bah, tá louco, tá louco. Acho que ele ainda vai chegar nesse grupo. A minha teoria é que nós vamos terminar o campeonato com 8 times no G4. Vai ter tudo 2 aqui, cada posição empatado em pontos, entendeu? E o Atlético é candidato a isso. A diferença ali vai ser uma vitória mais para um gol aqui, saldo de gols. Acho assim, Botafogo muito bem, né? Botafogo muito bem, Palmeiras, Flamengo. Espero ainda ter o Atlético Mineiro ali, São Paulo chegando. Acho que vai ser final de campeonato maravilhoso e acredito que o Atlético está nesse bolo lá na reta de chegada. Vamos. E outro, o Palmeiras e o Corinthians nem estão tão bem. Se o Galo ganha o jogo que tem a menos, teria 28. O Flamengo acho que tem 32. O Palmeiras 33, 35 agora o Flamengo, porque roubou o Criciúma, né? Se tirar os pontos roubados do Flamengo, que eles ficam toda hora elogiando esses caras, se tirar os pontos roubados do Flamengo só nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo ia ter uns 25, 27 pontos, 26, porque teve uns 6, 7 pênaltis a favor do Flamengo. O Palmeiras também. Eu comecei a torcer pro Galo, gosto muito do Galo, mas eu sou sincero, o jogo do Cruzeiro ontem meteram a mão no Cruzeiro, passaram o garfo no Cruzeiro, porque não foi nada no jogador do Palmeiras. O Palmeiras e o Flamengo são muito ajudados. E mesmo assim não estão tão bem. Ah, pelo amor de Deus. Vamos para a Arena MRV. Fala galera, torcida do Galo, grande vitória. Oi, esse é o gurizão do canal que eu tô reagindo, Atleticano React. O canal dele muitos de vocês devem conhecer, né? Eu vou deixar o link fixado aqui na descrição, vocês vão lá e se inscrevam no canal. Quem quiser me dar uma moral, vamos ver se a gente tá com moral. Vai lá nos comentários do vídeo e comenta. Vim pelo corte do Johnny pra dar uma moral lá com o gurizão. Tem gente boa esse gurizão, veja uns vídeos dele, uns cortes, sabe? Do nosso Clube Atlético Mineiro, maior de Minas, bateu o Vasco aí por 2-0. Olha a camisa que ele tá aqui, camisa linda, meu Deus. Isso é um mapa? Isso é um mapa, olha essa gola. Olha essa gola. Vocês sabem de que ano é essa camisa? É, deve ser uma comemorativa, eu acho, né? Que camisa linda, meu Deus. Fausto Vera estreou até que muito bem, me surpreendeu positivamente. Hulk voltando a marcar, 2 gols pro nosso incrível Hulk, né? O Hulk fazendo aí uma boa partida. O Hulk tá voltando aí aos poucos, né? Tomara que recupere a sua melhor forma
do Galo, porque Hulk é um jogador que é indispensável pro Galo. E o Galão que nessa partida dominou o primeiro tempo aí. O Galo poderia ter saído com um placar até bem elástico. Teve um gol anulado do Bernard. Um domínio amplo do Galo. No segundo tempo o Galo ali passou jogar um pouquinho mais recuado, mas aquilo poupou energia, já estava com 2-0 no placar. E o Vasco aí não ofereceu grandes perigos para o Galo. O Galo fez uma boa partida, voltando a somar novamente 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Galo ficou aí, infelizmente, muito para trás na busca pelo título, mas é aquilo, né, galera? A gente viu o que aconteceu aí na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É verdade aí que o Botafogo vacilou e deixou aí o Palmeiras chegar, mas o Galo teve até a possibilidade de ganhar no segundo turno aí e chegar aí em primeiro colocado no campeonato. Por isso que eu disse pra vocês, é importante o Galo ficar lá em cima, o mais perto possível do líder, mesmo que não esteja na liderança. Porque caso aconteça de cair na Copa do Brasil e Libertadores, ele vai estar próximo, tem chance de dar um sprint final e ser campeão, entendeu? Isso é importante, mesmo que o foco do Galo não seja o Brasileirão, eu acho que o foco do Galo tem que ser a Libertadores. O Galo tem muita chance de ganhar a Libertadores. E a Libertadores dá vaga pro Mundial do fim do ano e pro Mundial do ano que vem, que vai ser um novo formato do Mundial, né? Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ficando muito difícil, né? Porque os líderes já estão distanciando. Mas é isso, galera. As Copas já estão próximas de começar, a Copa do Brasil e também posteriormente a Libertadores. E tomara que o Galo, com essa vitória sobre aí o Vasco, continue, né? Voltando aí pelo caminho das vitórias para conseguir aí somar pontos. Primeiramente brigar ali pelo G6, depois pensar em brigar ali no G4 e quem sabe aí na reta final pensar em título. Mas é isso, massa, uma grande vitória do Galo. Reforço estreando, o Lianco ali entrou no finalzinho também, Bernard jogando o fino da bola e o Galo aí que fez uma boa partida contra o Vasco. Comente aqui também o que você achou da partida. Na minha opinião, foi uma boa partida do Galo. O Galo tirou o pé no segundo tempo, mas administrou o jogo, dominou amplamente a partida e o Galão aí fez uma grande partida. 2-0 contra o Vasco aí em casa, Arena MRV lotada da torcida do Galo, que compareceu aí e empurrou o Galão para mais uma vitória. Comenta, deixa o like, se inscreva. Fui! E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!